Gilberto Echauri, sempre resolvendo a minha vida. Olha só, meus queridos melhores ouvintes, Giba e Bruno, antes da gente entrar nos assuntos aqui, eu queria trazer uma pauta que realmente é importante e é um dia histórico, talvez, para o Brasil. Porque ontem o Supremo Tribunal Federal terminou votando e aprovando um reconhecimento da existência do racismo estrutural no Brasil. Ou seja, a partir de ontem, a gente não pode mais dizer que o Brasil não é um país racista, porque foi definido pelo Supremo o reconhecimento do racismo estrutural e a partir dessa demanda do Supremo, né, foi feita um documento com medidas que o governo federal precisa tomar. Porque a demanda do Supremo, ela decretou que o racismo no Brasil é o que se chama, o termo jurídico é Estado de Coisas Inconstitucional, o ECI. O que é o ECI? É uma violação massiva, sistêmica e generalizada dos direitos fundamentais causada pela inércia ou incapacidade reiterada do Estado de resolver um problema estrutural. Então, o Supremo definiu que o racismo no Brasil é um estado de coisas inconstitucional, o que demanda, por obrigação, que o governo federal tome medidas imediatas para começar a resolver isso. E dentro dessa demanda do Supremo para o governo federal, o governo federal tem 12 meses, ou seja, um ano, para criar o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e aí o STF sugeriu vários pontos, né? Claro, o Supremo vai sugerir esses pontos, o governo federal que vai elaborar esse plano, mas o Supremo sugere alguns pontos. Todos pontos muito pertinentes, muito de acordo com a realidade do Brasil, mas, ao meu ver, faltou uma coisa que eu acho importante dentro da desestruturação do racismo no nosso país, que é a questão da oportunidade de trabalho. Porque as políticas públicas no nosso país, seja de prefeituras, governo do estado, governo federal, historicamente, quando voltados para comunidades vulneráveis, comunidades mais pobres e principalmente ao povo preto e pardo, geralmente é para incentivar que jovens não deixem o colégio e frequentem aulas de arte e esporte. Como se as únicas oportunidades que essas crianças podem ter de ascender socialmente, de mudar de vida, seria através da arte ou do esporte. Que a gente sabe que, primeiro, é muito difícil num país como o Brasil, sendo que, no nosso país, a única... E aqui eu quero até citar um autor que está muito de moda agora, que é o Michel Alcoforado, que fez o livro Coisas de Rico, que é o maior best-seller do país no momento, o livro mais vendido do nosso país, que é um antropólogo que terminou entrevistando várias pessoas muito ricas, e ele retrata ali no livro dele, de todos os ricos, milionários e bilionários que ele entrevistou e que ele frequentou e que ele conviveu, nenhum negro. Nenhum pardo ou negro. Então, o que acontece? O acesso a uma elite, a um lugar de decisão, a um lugar de domínio, seja em profissões de carreira, seja através do enriquecimento empresarial, né, de empreendedorismo, no Brasil, para uma pessoa negra, é muito difícil. É praticamente impossível. A gente tem pouquíssimos exemplos, deve até contar numa mão. Porque é um país que foi montado dentro de uma estrutura escravocrata. A nossa economia, o nosso país, ele cresceu graças à escravidão. Né? Então, e isso faz pouquíssimo tempo. Para reverter isso, a gente precisa de políticas públicas e principalmente disso que o Supremo fez ontem, reconhecer o problema. Reconhecer o problema é se olhar no espelho e dizer, olha, a gente tem esse bode na sala, vamos resolver esse assunto. Isso é fundamental, porque a gente perde muito tempo no debate, o Brasil é um país racista, o Brasil não é um país racista. O racismo existe, o racismo não existe. Eu trato todo mundo igual, eu faço diferenças. A gente fica debatendo as ideias nessa briga ideológica e a gente não resolve o problema. Porque ele não é um problema somente ideológico, ele é um problema cultural. Ele é um problema de herança cultural do nosso país, que envolve todo mundo, todo brasileiro, ele faz parte desse problema. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Todo mundo, é parte de toda a nossa cultura. Então, para resolver isso, eu volto a dizer o que eu senti falta nessa demanda do Supremo, e eu espero que o governo federal
bote isso dentro do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é que precisamos ter políticas de incentivo de trabalho, de mercado de trabalho para essas crianças de comunidades e principalmente crianças pretas e pardas, porque para que elas tenham, primeiro, paixão, interesse e depois uma realidade de que elas podem sair dali e pensar em ser engenheiras, médicas, jornalistas, dentistas, qualquer outra profissão que não seja arte e futebol. Porque o que se oferece a elas hoje, olha, o único jeito de tu ascender socialmente é se tu fizer funk ou pagode, ter um sucesso musical, ou se tu for jogador de futebol, e olhe lá, porque também jogador de futebol, se vende uma ilusão que o jogador de futebol é milionário. E só 1% dos jogadores de futebol recebem acima de 6 dígitos. 85% dos jogadores profissionais no Brasil recebem 2 salários mínimos. A média de salário do jogador profissional no Brasil é 2 salários mínimos. Então, se ilude quem pensa que jogador de futebol também é uma profissão milionária, porque não é. Né? São pouquíssimos que são milionários e são o recorte de 1%. Então, é necessário que, para a gente, primeiro, eu digo, é um dia histórico para o Brasil, parabéns ao Supremo Tribunal Federal e eu espero que isso dê continuidade no governo federal, independente de quem vença as eleições ano que vem, porque o projeto o governo tem 12 meses para fazer isso, né? Então provavelmente já teremos um novo governo eleito. E falta dentro dessa proposta uma ideia de que para essas pessoas haja um futuro profissional e de ascensão social através do trabalho, através da conquista, através do dinheiro. Porque a única forma de criar que essas pessoas entrem na elite, na elite intelectual, na elite financeira, na elite profissional, e em todas as profissões, sem exceção. Então, volto a dizer, um dia importante, mas ainda é pouco. E o papel da sociedade, Gufo? Porque a gente está vendo aí medidas no STF, espera que isso se reflita também no Executivo. Mas e a sociedade? Onde é que entra nisso? Ainda tem um caminho bem grande para percorrer, né? Mas, Giba, aí que está a importância na democracia dos poderes, dos 3 poderes. Eles têm que ser exemplo. E não só isso, eles precisam indicar o caminho. Eles precisam moldar o caminho de uma sociedade. Porque, claro, o fazer da sociedade, quem faz é a sociedade. Só que essa sociedade ela vai caminhar dentro de uma estrutura montada pelas leis, montada pela ordem, pelo bom senso, pelo direito constitucional. E aí, quando o Supremo, que é quem legisla a Constituição e cuida da Constituição e dos valores constitucionais, ele precisa dizer, olha, o nosso país é um país racista, onde existe um racismo estrutural e o governo federal precisa imediatamente fazer alguma coisa para mudar isso. Porque foi declarado estado inconstitucional de coisas. O racismo estrutural é um problema real no Brasil, o Supremo reconheceu, então a sociedade precisa olhar para isso e dizer, opa, peraí, não dá mais para dizer, não existe racismo no Brasil. Quem falar isso está indo contra a lei e indo contra uma declaração feita pelo próprio Supremo. É claro que a gente sabe que pessoas que pensam de forma racista, ou que abraçam causas racistas, ou que entendem que está tudo certo, elas olham para o Supremo e para as leis com outro olhar. Elas acham que aquilo ali não vale nada. Né? E a gente está vendo isso aí há bastante tempo. As pessoas questionam decisões do Supremo, a ditadura da toga, elas querem cometer crimes e não serem julgadas por causa disso. Só que cada vez mais isso aí vai ser limitado. E também me parece importante a gente começar a entender, eu digo a gente, como sociedade em geral, de que pautas que visam combater o racismo, combater todos os tipos de preconceito, não são pautas de esquerda, né? Claro. Não claro. Tem lado político, mas sim, isso infelizmente é visto hoje, né, como pauta de esquerda, o combate ao racismo, à homofobia. Giba, é perfeita essa posição. E aí a gente fica nessa de esquerda e direita, sendo que é humanidade. É aquilo que eu falei, a gente perde muito tempo nesse debate ideológico e não traz as soluções. Nos Estados Unidos da América, que foi um dos primeiros países no mundo a criar as cotas universitárias para negros, quem criou foi um deputado de direita. O jeito que a coisa foi criada foi para promover a ascensão socioeconômica da população preta nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma elite
negra, pessoas que são milionárias, ricas, donas de empresa, pessoas que ascenderam na vida e que têm ali um império e que são negros. E que no Brasil isso não existe, porque aqui a gente ainda entende que a cota é uma pauta da esquerda. E ela não é uma pauta que nem tu falasse, ela é da sociedade, que ela vai trazer inclusão e vai melhorar a vida de todo mundo. Porque a gente tendo essa grande parte da população, porque hoje pretos e pardos são a maioria do Brasil, então se a gente pensar que a maioria do Brasil vai ter uma ascensão, olha só como a economia vai melhorar, como vai melhorar a estrutura de todo mundo, a vida de todo mundo vai melhorar. Então não tem ideologia nisso, é realmente uma questão social e é por isso que o Supremo decide por isso, porque ele entende que é uma causa nacional. São 9h41.